Pessoal, então vamos agora para o exercício, né, do título 3, capítulo 1, tá? Então, só lembrando que esse título a gente acabou dividindo ele em partes porque é muito longo, né? O vídeo ali explicativo, né, lendo as questões, vocês viram ali que já passou de 1h30, tá? Então, não dá para continuar, ia ficar muito longo o vídeo. Então, vamos fazer 10 questões aqui agora dessa parte do título 3. Lembrando, vocês devem parar o vídeo, né, responder a questão e depois ver a resolução nossa aqui. E além da resolução, eu vou trazer outras coisas junto para ajudar explicando, revisar, para que a gente consiga aprender com maior dinâmica. Fechou, pessoal? Então vamos lá. Sobre os direitos políticos dos policiais militares, o artigo 52. Analise a situação hipotética. Então, o sargento X, com 4 anos de efetivo serviço, e o capitão Y, com 15 anos de serviço, efetivo serviço, né? Isso aqui é outro detalhe que a gente tem que prestar atenção, tá? Existe o tempo total, tá? Tempo total, efetivo serviço e que são diferentes, tá? Então, aqui no tempo total ele está contando o tempo que você averbou, né? Você pode ter trabalhado lá até 5 anos na iniciativa privada, você consegue averbar esse tempo. E o efetivo serviço é aquele que você trabalhou somente em instituição militar. De acordo com a lei, hoje, federal, inclusive, conta o tempo de exército, polícia, bombeiro. Então, se você trabalhou em qualquer um desses órgãos, ou em 2 desses órgãos, o tempo se soma, tá? Vamos lá, então, para a questão. Então, com efetivo serviço de 15 anos, o capitão, eles decidem se candidatar a um cargo letivo, tá? Aí assinale a alternativa que descreve corretamente as consequências jurídicas trazidas pelo estatuto a respeito disso. Letra A. O sargento X será agregado e poderá retornar à ativa se não eleito. Então, ele se candidatou, não se elegeu, ele volta à ativa. Não, né? Somente aqui se ele tivesse se tivesse mais de 5 anos de serviço, tá? Como ele tem 4 anos, então ele não agrega. Não é isso que vai acontecer com ele. O capitão Y será transferido automaticamente para a reserva remunerada no ato do registro. Imagina, ele só se candidatou, só registrou a candidatura dele, ele não foi eleito. Então ele não vai ser transferido para a reserva remunerada nesse caso, tá? Então as duas partes estão erradas. O sargento X será excluído do serviço ativo mediante licenciamento ex officio. Correto, tá? Lembrando que o capitão, por ser oficial, ele não vai ser licenciado. Seria, né? Se fosse o caso do capitão, ele seria demitido, tá? Mas não é esse o caso, tá? O caso aqui do sargento. Então, por isso que ele fala licenciamento ex officio. Então, essa primeira parte aqui, ela tá correta, tá? Como ele tem menos de 5 anos de serviço, só o fato de ele se candidatar, ele já é excluído ex officio. Não interessa se ele vai se eleger ou não, tá? E o capitão será afastado temporariamente, agregado. Então ele vai ficar agregado, fora do quadro lá dos capitões. E se for eleito, se acabar a eleição lá, ele for eleito, e aí ele assumir o cargo lá na candidatura dele, aí ele vai ser transferido para a reserva remunerada, observe, ele vai continuar recebendo remuneração ali, proporcional ao tempo de serviço dele, na data da diplomação ali do cargo político dele, tá? Então essa aqui é o gabarito, letra B. Letra C, o sargento X deverá pedir baixa. Não, né? Não é isso que ele até pode, né? Se quiser, qualquer um pode pedir baixa a qualquer tempo, tá? Mas não é obrigado ele a solicitar baixa. O bombeiro mesmo, a polícia mesmo, manda ele embora ex officio, não precisa que ele peça. O capitão Y poderá concorrer sem se afastar. Sem se afastar, não, né? Ele tem que se afastar, porque ele está lá fazendo candidatura, ele está lá fazendo propaganda política e tal, então ele não pode estar sendo associado ao bombeiro nesse momento. Ambos são agregados e, se eleito, passarão para a reserva. Não, a gente viu que está errado. Então a resposta certa aqui é B. 2. No que tange aos recursos administrativos e disciplinares, a banca e DECAN destaca os prazos e procedimentos. Assinale a alternativa correta, tá? Então, acerca dos recursos disciplinares. O pedido de reconsideração de ato, né? Lembrando que os recursos aqui nesse caso, né? Reconsideração de ato, representação, né?
Então, o pedido de reconsideração pode ser feito coletivamente. Não, ele é vedado ser feito coletivamente, não pode, tem que ser sempre individual. Então isso aqui está errado. O policial militar, não só esse, como os outros recursos também. O policial militar pode recorrer diretamente ao judiciário? Não, está errado. Ele só pode recorrer ao judiciário depois que todos os recursos dele foram negados, beleza? Então primeiro ele tem que solicitar via administrativo, beleza? Se aqui foi negado, ele continua achando que está certo, daí ele pode ir para o judiciário, sem problema. O prazo para pedido de reconsideração é de 5 dias. Isso está certo, tá? Todos os prazos ali são de 5 dias. Contados da intimação pessoal. Aliás, né, quando fala de recurso no estatuto, quase todos os prazos são de 5 dias, tá? Então, não tem uma exceção ali, a gente vai ver no decreto só, mas é uma exceção bem ela não tem muita importância assim, tá? Então, se for para chutar, chuta nos 5 dias úteis ali, que é sucesso ali na hora da prova. Então, o prazo para pedido de reconsideração é de 5 dias, tá certo, beleza. Contado da intimação pessoal, tá certo, né? A pessoa tem que ser intimada para daí ela saber que tem que fazer o recurso. Ou então ela não foi intimada, porque não acharam, não conseguiram informar ela. Então, eles publicam, né? Faz uma publicação oficial após 3 tentativas de informar lá a pessoa sobre o indeferimento ou sobre a decisão administrativa que ele possa fazer esse pedido de reconsideração de ato. Tá? Então, eles tentaram 3 vezes entregar essa intimação pessoal, não conseguiram. Aí foram lá e publicaram no Diário Oficial, beleza? Após 3 tentativas. A partir do momento que foi publicado, ou então que eles conseguiram fazer essa comunicação para a pessoa lá, ela tem 5 dias. Então, gabarito letra C. Tá? O recurso contra ato de composição de quadro, né? Aqui lá onde o quadro está errado, deve ser interposto no prazo de 5 dias corridos. Não, né? O erro aqui é só o corridos, ó, é 5 dias úteis, beleza? Então cuida com essa questão de dias úteis, dias corridos, que a banca gosta de brincar com isso também. Sobre os dependentes do policial militar para fins previdenciários e assistenciais. Artigo 50, parágrafo 2 e 3. Aqueles 2 parágrafos lá gigantes que falam de todo mundo lá que é dependente do policial, né? O cachorro, a sogra, o vizinho, todo mundo dependente. Tem que decorar aquela lista lá. Assinale a alternativa que apresenta uma condição incorreta. Então ele está querendo a incorreta ou que não garante a dependência, tá? Então, a viúva do policial militar permanece como dependente apenas enquanto permanecer no estado de viuvez, né? Certo, tá? Isso é certo. Ele quer incorreta, né? Vamos lembrar disso aqui. Isso é certo. Até ela contrair outro matrimônio, ela permanece como dependente. Até por isso, antigamente, né, para os militares, né, às vezes o militar morria e a mulher dele até tinha relacionamento e tal, mas ela nunca casava no papel, porque aí ela não perdia a pensão dele. Né? A partir do momento que ela casou no papel, no mês seguinte já para de pingar a pensão do morto lá na conta dela, tá? Então, às vezes, eles faziam isso aí, né? Ou então, né, lá mais no caso do exército, né, às vezes a pessoa lá estava com 80 anos e casava com uma sobrinha de 16, beleza? Mas o cara era da reserva do exército, né? Isso não acontece mais porque a lei não deixa mais fazer isso, tá? Ele não tem mais essa previsão aí Mas antigamente acontecia isso aí, às vezes o cara lá era um coronel de 80 anos do exército, né, nem queria saber mais de casamento, às vezes nem sabia mais o que estava fazendo na terra, e casava lá com uma sobrinha de 15, 16 anos, a sobrinha ficava o resto da vida ganhando a pensão lá do coronel, beleza? Então, às vezes dá esses golpes aí, né? O Brasil não é para amadores. A filha solteira é considerada dependente desde que não receba remuneração. A filha, enquanto solteira, ela permanece dependente sim, então tá certo. O filho estudante é considerado dependente se for menor de 24 anos e não receber remuneração, tá? Então tá correto também. Ele é estudante, ele é menor de 24 anos, ele não recebe remuneração, ele é dependente. O pai, para ser considerado dependente, aqui já vem uma questão, né? Ele tem que viver sob o mesmo teto. E além disso, ainda ele deve ter mais de... Tá aqui o erro, ó. São 60 anos, tá? 60 anos, não é 55. Então aqui a banca teria mudado apenas um número, né? De 55 de 60 para 55.
isso deixa a questão errada, tá? Então, gabarito letra D, porque ele queria a incorreta, tá? Lembrando sempre de identificar aqui o que é que a banca está pedindo. 4. Acerca das promoções, analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta. Então, ele está pedindo dessas aqui é correta. A promoção por bravura independe de existência de vaga? Correto, né, pessoal? Vocês sabem lá, vocês viram no texto que a pessoa fez uma bravura, foi considerado bravura, lá passou pelo crivo lá da junta lá, da comissão de praça lá, de promoção de praça, e aí, não, beleza, foi bravura, né, ele vai ser promovido independente de ter vaga ou não, beleza? Tranquilo? Então aqui, correto. A promoção por antiguidade, baseia-se na precedência hierárquica, sim, né, é aquela escadinha hierárquica que vai dizendo quem está na vez, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, e assim por diante vai correndo, como se fosse uma fila ali, né? A pessoa vai sendo promovida. Então tá correto, tá verdadeira aqui. Essa aqui também verdadeira, né? E já vamos ver se dá para eliminar alguma coisa, ó. A 1 e a 2 estão corretas? Sim. A 2 e a 3, aqui ele já excluiu a 1. A 1 está correta. Então, se eu tenho certeza, eu já... Apenas a 1 está correta? Não, porque a 2 eu tenho certeza que está correta também. Todas as afirmativas estão corretas? Pode ser, né? Pode ser a e a C, vamos ver. A promoção por merecimento intelectual, beleza? O merecimento intelectual ocorre após a conclusão de curso de formação, baseando-se no conceito numérico final, na nota final do aluno lá, beleza? É igual vocês vão entrar agora na escola de temporário e lá no final da escola vai ter a nota dos senhores, vai ter um que tirou 9, um tirou 8,5, tirou 7, outro tirou... e assim por diante. Então, a antiguidade de vocês, a escolha de vaga, etc., vai ser toda com base nessa classificação por notas, beleza? E essa aqui vai ser a antiguidade dos senhores, essa aqui vai ser a precedência hierárquica dos senhores, tá? Então tá correto isso aqui também. Então a letra C, o gabarito, todos estão corretos. Quanto ao afastamento temporário do serviço, tá? Afastamento temporário do serviço. Artigo 65 e 66. É correto afirmar que o policial militar tem direito, ó, a gente está falando do direito, beleza? A afastamento total por motivo de. Então, quando ele pode ser afastado de forma total? Férias anuais, sim, tem direito a 30 dias de férias anuais, que não podem ser interrompidas em hipótese alguma, salvo por guerra. Então, essa hipótese alguma aqui, não, né? Ele tem algumas hipóteses que ele pode ser interrompido. E aí ele poderia ter citado aqui todas as hipóteses, né? Mas ele colocou somente guerra, e não é só guerra. Tem outras hipóteses aqui que a pessoa pode ter suas férias sustadas, né? Por exemplo, baixa hospitalar. A pessoa está lá de férias e ela ficou 10 dias internado. Esses 10 dias internado ali não pode contar nas férias dele, tá? Tem que ser contado fora. Núpcias por 5 dias e luto por 5 dias. Lembra que tanto núpcias quanto luto, né? Casou e morreu é a mesma distância. É a mesma dispensa, desculpa. Só que não é 5 dias, beleza? É 8 dias, tá? Um pouquinho mais que uma semana, 8 dias. Instalação por até 30 dias e trânsito por até 10 dias. Então, instalação e trânsito é quando a pessoa é transferida. Então, ela tem que ter um tempo para viajar até o local e um tempo para se instalar naquele local. O único erro aqui, ó, é que a questão ela trocou, né? Ela colocou instalação no lugar de trânsito e trânsito no lugar de instalação. Então, o trânsito, né, para ir até o lugar, são 30 dias, tá? Para transitar até o local. Agora, para se instalar é 10 dias, beleza? Então é arrumar a casa lá e tal, né? Ajeitar as contas de luz, de água, coisa arada, é 10 dias, beleza? E para transitar para o lugar é até 30 dias. Não é 30 dias fixo, não é 10 dias fixo, é até 30 até 10. Então ele pode vir aqui e ganhar 2 dias de instalação, de trânsito, desculpa, e 2 dias de instalação, pode, né? 4 dias de folga, beleza? Ou ele tira um serviço lá, 24 horas, daí o comando dele dá 1 dia de trânsito e 2 dias de instalação, beleza? Ó a vantagem do militar, ficou 3 dias em casa, eram os 3 dias de folga, 72 de folga. Daí quando der 24 de novo, ele já está de novo no serviço. Pode acontecer isso, aqui é discricionário, tá? Pode não, né? Acontece muito. Vamos lá, D. Núpcias por 8 dias
beleza? E luto por 8 dias. Como eu falei, núpcias e luto é ao mesmo tempo. Sendo este último, no caso o luto, concedido tão logo a autoridade tenha conhecimento do óbito. É isso mesmo. E o de núpcias é mediante o aviso, né? Então você sabe quando você vai casar, então você avisa antes, no dia tal lá eu vou casar, beleza? Mas não sabe que dia que vai morrer. Então o dia que vai morrer, o dia que vai ser o óbito aqui, né? Do parente, lá do familiar que vai te proporcionar essa dispensa, você não sabe que dia que é. Então não tem como agendar. Então o dia que acontecer, você liga lá pro teu comandante e avisa, meu familiar foi a óbito, preciso da dispensa de luto, beleza? E o casamento não, o casamento você se programa antes, né? A mulher faz os planejamentos, escolhe o vestido, coisa arada e tal, escolhe o dia, vê como é que vai estar o tempo, então dá tempo de se programar, então por isso que na núpcias você programa também com o quartel que dia que vai começar os 8 dias, né, a partir do dia do casamento. E no luto você não programa, você tira os dias ali a partir do dia do óbito do familiar. Seguindo, 6, sobre a licença especial, né, então a LE, licença especial, é aquela que a cada 5 anos de serviço, 5 anos de serviço você ganha quanto? Ganha 3 meses, beleza? Então essa é a licença especial. Ela funciona, ela pode ser tirada como se fosse umas férias. E eles podem tirar ela em períodos de 30 em 30 dias ou pode tirar ela de forma ininterrupta, tá? Só não pode ser período menor que 30 dias. Se você for quebrar ela, você tem que quebrar ela de 30 em 30. Então, estou falando da licença especial. E também está falando da licença para tratamento de assunto particular, que é a LTIP. Então, você quer se aventurar lá no mundo civil e você, quer uma LTIP, licença de interesse particular, conforme o artigo 70. Tá? Então, sobre isso, o que as questões trazem, né, para marcar a verdadeira. Para a concessão de licença para tratamento de interesse particular, basta ter estabilidade de 3 anos. Não, a estabilidade de 3 anos é para o paisano. O bombeiro, praça, é 10 anos. E aqui, para o oficial também é 10 anos, tá? Então aqui, independe se é praça ou oficial, para pegar essa licença é 10 anos. Aqui ele não está falando da estabilidade, não é isso que ele está falando. Ele está estipulando uma data que vale para todo mundo. Tá? Então não confunda com estabilidade, porque se você confundir com estabilidade, o que vai acontecer? Daí você vai dizer assim, beleza, então pro praça ele tem que trabalhar 10 anos, depois ele pode pegar LTIP e o oficial ele não precisa trabalhar nada, né? Porque quando ele pega a carta de patente já está valendo. E não é isso que ele quer dizer aqui, né? Esse artigo não está falando de estabilidade, tá? É comum às vezes a pessoa associar esses 10 anos à estabilidade do praça, mas não tem nada a ver com a estabilidade do praça. Fechou? B. O período de licença especial não gozado não gera nenhum direito na inatividade. A gente viu que é mentira, né? Ele é contado em dobro, tá? Ele é dobrado lá na hora de contar o tempo da aposentadoria. A licença especial é de 6 meses, a cada decênio, né? Então, a cada 10 anos ganha 6 meses. Cara, se for ver que de cada 5 ganha 3, daí você vai fazer a conta aqui. Então de cada 10 ganha 6, né? Fecha as contas. Na matemática a gente tá bem. Não é isso que está escrito, porque nas contas dá certo, beleza? Só que na vida real não é isso que está escrito na lei. A lei não está escrito que de cada decênio ganha 6 meses. Está escrito lá que de cada quinquênio ganha 3 meses, beleza? Apesar de que se você somasse o quinquênio e somasse os meses de licença, a conta fecharia em 6 meses e um decênio, né? Apesar disso, mas não é isso que está escrito na lei. Na lei está escrito que é 3 meses a cada 5 anos, beleza? Então não é prova de matemática, é prova de lei. A licença para tratamento de interesse particular exige mais de 10 anos de serviço. Mais de 10 anos de efetivo serviço, beleza? Não é um serviço, não é 5 anos lá no paisanaria e depois mais 5 de efetivo, é 10 anos no bombeiro, trabalhando de bombeiro, beleza? Aí, note que não é estabilidade, não está falando da estabilidade aqui, ó. Não tem nada a ver com estabilidade aqui. A gente associa às vezes ao prazo de 10 anos para o prazo estabilizar, mas não é isso que ele está falando aqui. Então, gravem bem isso. E ela é concedida com prejuízo da remuneração. Nossa, o cara fica sem remuneração, né? Então, correto, o cara fica sem remuneração, porque é de interesse particular, não é de interesse do bombeiro, não é algo que o bombeiro queira, entendeu? Então, o cara vai lá para a paisanaria para tentar a vida dele lá fora. Então, ele não vai ganhar salário, obviamente. Então, é com prejuízo da remuneração. Então, a resposta certa é essa aqui, né? Essa que está correta, a D. A 7.
De acordo com as regras de transição para promoção ao posto de coronel e graduação de subtenente, de acordo com o artigo 62, parágrafo 8º e parágrafo 5º, para quem ingressa na corporação após 16 de dezembro de 2019. O tempo de serviço exigido prescinde de vaga e é. Tá? Então, o que acontece? Essa data, 16 de dezembro aqui, ó, de 2019, é a data onde ele ocorre ali, onde existe uma mudança de legislação. Tá? Então, para quem... E essa aqui também é uma regra de transição, tá? Uma regra de transição que a lei impôs. Então, a lei de 2021, ela impôs essa regra de transição, dizendo que aquelas pessoas que até o dia 16 de dezembro de 2019 tinha tempo de serviço para ir embora, ela fica na regra antiga. Qual que é a regra antiga? É 30 anos para o masculino e 25 anos para o feminino. Sendo que desses 30 tem que ser 25 de efetivo serviço para o homem e 20 para a mulher. Essa é a regra antiga, beleza? Quanto a isso, não tem problema. Só que daí a pessoa veio depois de 16 de dezembro de 2019, e ela entra na regra nova. Né? Então, é justamente isso que ele quer saber aqui. Ó. Para quem ingressa na corporação após a data de transição, então ele não conta essa regra de 30 para homem e 25 para mulher. Ele conta na regra nova. E a regra nova, o que é? Hoje em dia está na moda, né? Direitos iguais. As mulheres, os homens, as mulheres querem direito igual dos homens, tá? Então, essa é uma tendência tão alta que o governo olhou assim, não, então beleza, então já que vocês querem a regra igual, vamos colocar a regra igual para todo mundo. 35 anos para todo mundo, beleza? Seja homem ou seja mulher. Desses 35, 30 tem que ser de efetivo serviço no bombeiro, beleza? Ou na polícia, ou no exército, etc. Então, é a regra igual, é vala comum, não interessa se é homem, se é mulher, 35 anos para todo mundo. Então ele fala aqui, ó, 30 anos para homens e 25 para as mulheres. Se fosse antes dessa data, estaria correto, mas não é, então está errado. 30 anos de serviço para ambos os sexos, essa regra nunca existiu. 35 anos de serviço para ambos os sexos, essa é a correta, tá? A letra C é o gabarito. 35 anos de serviço exclusivamente na polícia? Não, não é 35 exclusivo na polícia. Exclusivo na polícia é 30, beleza? 30 para se aposentar, mas pode ser 5 anos lá em outro lugar. Eu trabalhei 5 anos num escritório de contabilidade. Beleza, eu averbo aqui e conto junto nos 35, beleza? Mas 30 anos tem que ser exclusivo militar, seja na polícia, seja no bombeiro, seja no exército. Tá? Pode somar esses tempos dessas forças junto aí, não tem problema. Próximo. Número 8. De acordo com as regras de transição para promoção ao posto de coronel e graduação de subtenente, o artigo 62, que eu repeti, né? Que foi repetida essa questão, vamos anular ela aqui, ó. Tá repetida, tá? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V ali na hora de formular a questão e acabei me equivocando ali, tá? Peço desculpa. 9, então, né? Já que eu errei a 8 aqui. Na 9, no tocante aos dependentes do policial militar, o artigo 50, parágrafos 2º e 3º, existe uma distinção entre aqueles que são dependentes natos, ou seja, não precisa de outra condição, só o fato de ele de comprovar o vínculo ali que aquela pessoa ele já é dependente, e aqueles que exigem condições específicas, tipo assim, ó, viver sob o mesmo teto, dependência econômica, né? Então, precisa de, além do grau de parentesco, ou de vínculo, precisa ainda viver sob o mesmo teto, ou dependência econômica, ou alguma outra condição específica. Então, de acordo com isso, assinale a alternativa que apresenta um dependente para ser considerado como tal, não necessita comprovar que vive sob o mesmo teto. Basta a relação de parentesco e ausência de remuneração. Então, é parente, não tem remuneração, não interessa o resto. Não interessa se tem dependência econômica, não interessa... Aliás, interessa aqui, né? Dependência econômica. Não interessa se vive sob o mesmo teto. Tá? Então, quais são os casos? O neto órfão, tá? O neto que é órfão, né? Imagina, ele não fala nem da idade do neto aqui, né? Então, não é qualquer neto. É aquele que vive sob o seu teto ali e depende economicamente de você. Então, tá errado a letra A. A irmã solteira. A irmã solteira, ela precisa viver sobre o mesmo teto, a irmã, e tem que ter dependência financeira. Senão, ela não conta. Tá errado. O pai maior de 60 anos. O pai maior de 60 anos, somente se ele
viver sob o mesmo teto. Então tem que estar sobre o mesmo teto. E a mãe não. A mãe, só o fato dela estar viúva já é suficiente para ela ser dependente do militar, tá? Lembra lá que o militar, por esse regulamento aqui, sei lá, de 1983, tá? Ele vê o homem ali como um chefe da casa e tal, não sei o quê, e aí o fato da mãe estar viúva, não interessa ela estar vivendo sob o mesmo teto ou não, só dela ser viúva ela já se torna dependente do militar. E a 10ª questão, 10ª e última, a respeito das férias, a gente está falando das férias, artigo 65, né, um direito lá do militar. O Estatuto prevê situações taxativas. O que é taxativa? Que está descrito na lei lá, está claro, né? Isso lá na lei. Que permite a sua interrupção. Assinale a alternativa que contém um motivo que não está previsto legalmente para interromper o gozo de férias. Ou seja, tem 4 questões aqui que tem previsão legal de interromper o gozo de férias e tem uma delas que não tem, tá? Então vamos ver aqui, ó. Interesse de segurança nacional e manutenção da ordem. Tá previsto lá. Então, se tiver interesse da segurança nacional e manutenção da ordem, pode ser assustado tuas férias lá. Baixa hospitalar, imagina, você está doente no hospital e tuas férias estão correndo, não vale, né? Então, motivo para assustar também. Necessidade de cumprimento à audiência judicial como testemunha. Então, imagina, você vai ser testemunha na audiência e aí vai assustar tuas férias? Não, né? Então, essa aqui é a questão que não está prevista taxativamente lá na lei. E cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave. Lembra que aqui é só para as de natureza grave, beleza? Se não for de natureza grave, não está previsto. Então, o gabarito dessa é a letra C. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Mais uma rodada de questões. Vocês vão ter várias questões para resolver, mas eu acredito que essas questões comentadas assim em vídeo ajudem, principalmente a questão de, às vezes a pessoa está cansada de ler, já está, né, exausta ali, ela consegue aproveitar o tempo dela ali observando um vídeo desse e vendo um vídeo desse que pode estar ajudando, tá? Beleza? Então é isso aí, obrigado. Se tiver dúvida, me chama aí no WhatsApp, nos grupos aí que eu vou ajudando os senhores. Fechou? Obrigadão, até mais.